Bora lá? Vamos falar de Bolsa de Valores novamente, né? Vamos abordar aí mais algumas ações aí, vamos fazer uma análise dos dados para tentar identificar que tipo de ação eu devo começar a comprar ou me posicionar para o longo prazo, ok? Antes disso, eu quero fazer um paralelo com vocês. Agora, a gente está há pouco tempo aí de começar a Copa do Mundo, tá? E muita gente aí está se preparando para fazer bolões da Copa, etc. E para você participar de um bolão, para você começar a colocar palpites de resultado nos grupos, né? Vai ter um jogo entre, sei lá, Brasil e Sérvia, Brasil e Suíça, sei lá, Dinamarca e Holanda, e etc. O que você costuma fazer? Você costuma olhar um histórico, né? Um histórico de jogos nas eliminatórias, no último ano, nos últimos 2 anos, para tentar identificar quais são as maiores forças hoje no futebol, né? Para você começar a apostar em alguém que pode ganhar aquele jogo. Normalmente, se aquele time costuma dar goleada, você vai começar a colocar um placar que tenha goleada. Esse aí seria o lógico a se fazer. Se você entra no bolão pensando em ganhar, né? Se você vai lá no Oba-Oba, você vai botar qualquer placar lá e tudo bem, certo? Mas você quer ganhar o bolão. Então você vai lá opinar, o Brasil tem chance de ganhar esse grupo, a Argentina o outro grupo, França o outro grupo, e você analisa. Agora, por quê? Porque baseado no histórico de eventos passados, né? De eliminatórias, amistosos, etc. Na Bolsa de Valores, é a mesma coisa. Então, se você, dentro de um bolão, você não quer perder dinheiro, você quer ganhar aquele prêmio, você já tem que fazer uma análise estatística para trás, uma análise histórica dos dados, para você perceber quem é o time que tem mais chances de seguir na Copa do Mundo até a final, tá? Então, esse paralelo que eu faço esse paralelo para o mercado financeiro. Você tem que proteger o seu capital. Você não pode chegar e investir em uma ação e apostar na louca, porque vai acontecer algum tipo de evento, então eu vou botar o dinheiro aqui, e etc. Você suou muito para conquistar aquele capital. Tá? Então você não pode, na louca, fazer uma aposta qualquer. Tá? As pessoas costumam, dentro do mercado acionário, né, para quem não tem conhecimento, acabar analisando o que está saindo no noticiário e tal. Só que, no final das contas, ela nunca fez uma análise estatística para saber se essas notícias realmente fazem efeito, tá? Efeito. Pode fazer efeito tá, no curtíssimo prazo, num dia, tal, mas será que faz efeito efetivamente no longo prazo? Então, é muito importante você fazer esse tipo de análise histórica para saber se realmente faz diferença eu comprar uma ação para o longo prazo se saiu uma determinada notícia, ok? Tanto é que se você procurar na internet, aí você não vai encontrar nenhum curso de mercado de ações baseado em notícias. Eu vou te ensinar a saber o que comprar e o que vender após uma determinada notícia. Você não vai encontrar esse tipo de coisa. Acabou de dar um trovão aqui forte, vai cair um pé d'água. Tá? Então, tá. Bom, neste vídeo, eu vou abordar o setor de siderurgia, ok? Eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra nem de venda nesse vídeo, não. Eu só quero mostrar uma base histórica do que está acontecendo. Tá? Depois, além disso, fazer o que está acontecendo neste exato momento e, a partir daí, eu vou prever uma, uma, um futuro para essa ação. Tá? Eu mexo com análise de dados, tá? Faço curso de análise de dados, sou analista de sistemas, tá? Então, é uma área que eu já conheço. Então, eu utilizo isso já no meu dia a dia, né? Realizar o histórico, realizar o que está acontecendo hoje e realizar um forecasting, que é uma previsão do que pode acontecer, tá? Na Bolsa de Valores, você precisa fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu vou abordar aqui o setor de siderurgia, tá? E eu vou falar sobre 3 ações aqui, e nós vamos realizar uma análise do que está acontecendo nesse setor de siderurgia, tá? As 3 ações que a gente vai analisar é CSNA, Uzi Minas e Gerdau, ok? A partir daí a gente faz uma análise e vamos ver quem é que tem mais chance de subir aí para os próximos meses, ok? Então vamos colocar aqui na tela. Eu vou botar aqui na tela
a ação da CSNA. Deixa eu colocar aqui. CSNA3, ok? Bom, pessoal, essa aqui é CSNA3. Esse gráfico aqui é um gráfico mensal, tá? É um gráfico mensal. Vou botar até no semanal. Eu utilizo gráficos semanais, gráficos mensais e gráficos diários, sendo que o gráfico semanal ele tem muito mais consistência que o gráfico diário. O gráfico mensal, que é uma barra que compreende a um mês, tem muito mais consistência que o gráfico semanal e muito mais que o gráfico diário. Por isso que eu falo que o gráfico diário é um gráfico do medo, tá? Se você quer ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente para se posicionar a longo prazo, veja os gráficos semanais e mensais, ok? Bom, eu já tinha comentado aí no vídeo anterior sobre tendência de mercado. Como é que funciona a tendência de mercado? Numa tendência de alta, eu tenho topos e fundos ascendentes, né? Ascendentes. E numa tendência de baixa, o que eu tenho? Eu tenho topos e fundos descendentes, ok? Bom, então quando eu vou analisar um histórico do papel, eu vou verificar o que aconteceu no passado com esta ação, tá? Eu vou realizar um histórico de várias semanas para trás para saber o que ele vem fazendo, tá? Então vamos ver aqui CSNA. A CSNA ela tem aqui, ó, uma movimentação. Vou tirar aqui, botar a tendência de baixa para cá. Tendência de alta para cá. A CSNA, aqui foi a Covid, a queda da Covid, ó, tinha um zigue-zague descendente e ela bateu num suporte. A partir daí, ela entrou no movimento altista, tá? No movimento altista de zigue-zague ascendente, longo, ela tem grandes puxadas, tá? A CSN, até que, olha só, esse aqui é um movimento de alta. E eu vou fazer um canalzinho aqui, que era esse movimento aqui, que era um canal bem íngreme, né, de tendência de alta. Realmente a CSN se recuperou muito forte logo após o início da pandemia, né, que os preços caíram rapidamente e a CSN se recuperou rapidamente. Mas veja a tendência de baixa. Olha aqui, a tendência de baixa não é zigue-zague descendente. Então, o que CSNA fez aqui? Ó? Quando ele estava dentro dessa tendência de alta, ele faz um topo aqui, ele faz um fundo, ele faz um topo menor que esse, e ele faz um novo fundo aqui, ó, caindo. Então, veja, tenho o meu zigue-zague descendente. Zigue-zague descendente no gráfico semanal. Tá? Então, o gráfico da CSN no semanal me indicou que eu entrei para dentro de uma tendência de baixa. E se você comprar dentro de uma tendência de baixa, você corre o risco de ficar muito tempo preso naquele papel, esperando uma movimentação positiva para você pegar um lucro, porque essa tendência de baixa, você não sabe quanto tempo vai durar. Algumas semanas, alguns dias, alguns meses, alguns anos. Você não sabe, tá? Então, o que acontece? CSN fez um padrão de baixa, aí ele fez um zigue-zague de baixa, aí ele faz um novo movimento para fazer um novo topo aqui, abaixo desse, já consegui construir um canal de baixa, que é esse vermelho, então um canal de baixa, e a gente percebe a pressão de venda que tem na CSNA. Tá vendo? Tá vendo? Você precisa entender como funciona esse zigue-zague na análise gráfica, senão você não vai ter como fazer essa análise histórica para saber que tipo de movimento é esse, se ele realmente entrou numa tendência de baixa ou não. Então, ele está dentro de um canal de baixa. Esse é o histórico dela. Tá? Nesse momento, a gente está fazendo uma pernada de alta, mas essa pernada de alta está aqui ainda. Tá? Hoje, no dia de hoje, a CSN está subindo 13,93%, mas ainda no semanal não muda nada, porque eu tenho um topo aqui, eu tenho um fundo mais baixo. Então, se eu apago aqui os candles do gráfico aqui, ó, eu vou apagar. Olha esse zigue-zague, né? Eu tenho um canal de baixa, eu tenho esse zigue-zague para baixo, ó, sempre topos mais baixos, né? Topos mais baixos. E a gente está nesse momento aqui.
Então, como é que eu vou apostar nesse momento numa alta da CSN? É muito complicado. Se você apostar agora e der tudo certo, ele vai fazer, e dando certo, ele teria que fazer o quê? Ele fazer um novo topo maior que esse e depois, principalmente, superar esse topo, porque eu tenho que fazer um zigue-zague para cima, tenho que fazer um zigue-zague ascendente, de preferência fora do canal de baixa, ok? Então, nesse momento, não existe esse padrão, esse último padrão que eu coloquei aqui, tá? O que a gente tem é um zigue-zague descendente. Então, o setor de siderurgia para, no caso, a CSN, está muito fraco, ok? Beleza. Saindo daqui, eu vou falar sobre Usiminas. Então, eu vou colocar na Usim 5 e vou colocar aqui. Veja que a Usiminas, ela tem um desenho parecido com o CSNA. A gente teve, ó, uma queda aqui no período mais lateral da Usiminas e nós tínhamos até topos assim um pouco mais baixos, né? Até que a gente caiu forte e veio bater um suporte. A partir daí, a gente começou a fazer um zigue-zague ascendente, né? Na Usiminas. Mesma coisa que CSN, ok? Então, eu estou no gráfico semanal. Deixa de olhar o gráfico diário. Tem muito susto, tem muito medo, tem muito ruído, tá? E veja o gráfico semanal. Ou o gráfico mensal, que é mais forte ainda. Quando ele atinge esse topo aqui, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Ele faz um novo fundo, mais alto que esse, alto que esse, alto que esse, alto que esse. Tendência de alta. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Aí ele vai e faz um topo. Opa, e ele começa a cair. Ele tem um topo aqui mais baixo que esse. Aí ele vai e perde o fundo. Se perde o fundo, eu tenho que começar a apostar na tendência de baixa, ok? Essa tendência de baixa ela pode ser bem curta ou pode ser longa. Ela poderia se encerrar aqui, ó, nesse ponto, e começar a fazer isso aqui, ó, subir de novo. Poder? Pode. Você tem que entender que o mercado ele pode entrar numa tendência de baixa rápido e depois logo sair. Aliás, dentro do mercado financeiro, o que a gente precisa saber é mudar de opinião rapidamente, tá? Então esqueça você me ouvindo outra pessoa dentro do mercado e a pessoa mudar de ideia depois de alguns dias ou algumas semanas. Porque se a pessoa tem a capacidade de mudar de opinião, é porque ela entende que o preço está mostrando para ela que ele não quer mais seguir naquela direção. E eu tenho que mudar de ideia rapidamente. E se eu fixar em algo, numa coisa que eu estou batendo na tecla, não, porque agora é alta, que agora é alta, agora é alta, e descartar um sinal de pivô de baixa, eu estou sendo irresponsável com o meu capital, com os meus investimentos. Ok? Então, eu tenho que mudar de opinião rapidamente. Aliás, eu acho, na verdade, que quem ganha no mercado financeiro é quem muda de opinião rapidamente, quando ele entende o que ele está fazendo e ele consegue mudar de opinião se ele percebeu que ele estava errado. E não é errado, né? Ele tomou uma posição a partir de um determinado movimento do mercado e o mercado foi lá e, ó, não quero mais seguir nessa direção, eu quero mudar de direção. Então, você precisa mudar de opinião rapidamente. É aí que a gente vai ser vencedor no mercado financeiro. Se você se apegar numa postura que você firmou ali atrás e não mudar de opinião, você está com a sua situação bem complicada no mercado, ok? Então, temos aqui uma tendência de baixa na Usiminas, tá? Tendência de baixa na Usiminas, zigue-zagues descendentes, tá? Ó. E agora um canalzinho de baixa vermelho, ficou mais claro esse canal aqui, esse canal vermelho aqui, ok? E nesse momento aqui, o Usiminas está aqui. Então, quando eu tiro as barras, o que eu vejo? Tenho topos sempre mais baixos agora. Tenho fundos sempre mais baixos. Então, quer dizer, já faz semanas, já faz meses aqui, desde esse topo aqui, que foi em maio de 2021, que nós entramos
num período de queda até hoje. E hoje agora é dia 11 de novembro de 2022, certo? Então, praticamente aí, mais de um ano aí que a gente está, mais de um ano e meio que a gente está em tendência de baixa na Uzi Minas, tá? Então, a gente tinha uma tendência de alta, que era essa aqui, e a gente quebrou e agora está dentro de uma tendência de baixa. Agora eu vou falar, eu vou comprar essa ação agora? Poder, tudo pode, você pode, mas que no histórico dessas últimas semanas, desses últimos meses, o preço está indicando que nos próximos meses eu vou ficar mais barato ainda, tá? E eu tenho que mudar de opinião se a partir daqui 2, 3, 4 semanas o mercado realizar esse movimento aqui, ó, pivô de alta. Se ele realizar o pivô de alta, eu já tenho que mudar o meu comentário aqui. Por quê? Porque eu estou olhando o que o preço está fazendo. Então, investimento não pode ter paixão. Não pode ter paixão na hora de você investir. Veja o que o preço está te informando, porque isso aí, esse preço está variando aí, porque são os investidores que estão achando que, nesse momento, o preço da Uzi Minas tem que cair. E vai ter um momento que os investidores vão achar que o preço da Uzi Minas tem que começar a subir. Ponto final. Independente de notícia, independente de nada. Ok? Porque notícia é o que não falta no Brasil e fora do Brasil. Então, você sempre, quando você tiver com um viés, se você tiver com um viés de alta, você sempre vai encontrar alguma notícia que acha que vai fazer aquele mercado subir. Ou porque aquele mercado está subindo, você vai encontrar uma notícia que encaixa porque o mercado está subindo. Mas se o mercado começar a cair, você sempre vai encontrar uma notícia para encaixar naquele contexto de queda do mercado. Tá? É sempre assim, é narrativa, ok? Então, por isso que a gente não olha isso. Eu vou seguir o preço. Se os investidores, porque não é eu, não é você, não é ninguém aqui dos pequenos investidores que muda a direção do mercado. São os grandes investidores, e eles que vão alterar a mudança da direção do preço daquela ação, ok? Então, Uzi Minas está aqui, pessoal. Tendência de baixa clara, certo? Eu vou até pintar aqui o fundo aqui, tá? Tendência de baixa clara na Uzi Minas dentro desse canal. Então, o que eu tenho aqui é, no histórico, o preço está caindo. Tanto na CSN, tanto na Uzi Minas. Agora, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a Gerdau, GGBR4. Então, eu vou lá na Gerdau, entro. Analisem o que o preço dessa ação está fazendo. Nós tivemos a mesma situação que foi a queda da Covid aqui. Ela cai com tudo. A partir daí, Gerdau começa a subir em zigue-zague ascendente. Ok? Até que ela faz um zigue-zague descendente. Opa! Vou tirar aqui os candles. Zigue-zague descendente. Cuidado! Porque agora o mercado pode entrar numa tendência de baixa, como fez Uzi Minas, Uzi Minas, CSN. Ele pode fazer isso. Só que o que ele faz? Né? A partir desse momento, eu não quero comprar Gerdau. Eu queria comprar nesta subida. Nesta subida aqui. Vou pintar aqui. Nesta subida. Só que agora ele ficou assim. Ok? Então, mas olha o que o preço faz. Ele começa a mudar de direção e ele faz um movimento completamente diferente de CSN e de Uzi Minas. Então, o que o preço faz? Ele sai dessa tendência de baixa e começa a fazer um zigue-zague ascendente, mas voltando para o mesmo patamar daqui. E o que a gente entende de tendência é que o mercado, volta e meia também, faz congestões. Tá? O preço fica lateralizado. Tá? E essa lateralização começa a mostrar que esta lateralização aqui, que eu vou marcar aqui agora, ó, esta lateralização é um movimento
de correção dessa tendência aqui, ó, de alta. Então, quando eu estou em tendência de alta, eu estou numa tendência de alta, eu tenho zigue-zagues ascendentes. Sendo que essa correção aqui, ó, quando ele começa a cair, ele pode cair agudo, de forma aguda, ou pode ficar de forma lateral. Lateral. E isso aqui a gente costuma chamar na análise gráfica, depois que ele faz essa congestão e rompe para cima, depois que ele faz isso aqui, esse movimento, eu vou até deixar assim, ó. Quando ele faz isso, a gente chama de um movimento de mastro, que é um movimento reto aqui, e um movimento de bandeira, que é essa movimentação aqui. E se depois dessa bandeira ele faz o rompimento para cima, ele vai tentar pegar essa seta amarela aqui e realizar essa movimentação. Então, essa movimentação lateral é um movimento de correção dessa pernada. Foi diferente dessa pernada aqui, né? Foi diferente dessa pernada aqui, que é uma pernada para baixo, e a pernada de correção dessa foi um movimento lateral, tá? Então, eu expliquei tudo isso para mostrar que Gerdau está fazendo isso, tá? Gerdau está fazendo essa movimentação lateral, tá? Já tem aí meses. Então, nós atingimos um topo aqui também em maio de 2021. A gente atingiu um topo das siderurgias em maio de 2021 na CSN, na Uzi Minas e na Gerdau. Só que a Gerdau, o que ela está mostrando para a gente? Que ela está muito mais forte que Uzi Minas e que CSN-A3. Então, para quem está comprado há um tempo já na Gerdau, não está vendo essa desvalorização que está acontecendo em CSN-A e Uzi Minas. Então, é uma ação, nesse momento, muito mais forte que CSN e Uzi Minas. No próximo ciclo de alta que aconteça, será que a CSN vai subir mais que a Gerdau? Também eu não sei, tá? Mas se eu tiver que apostar no histórico, eu aposto em Gerdau. Por quê? Porque a Gerdau é uma ação que está mais forte. O mercado não está deixando ela perder patamares de preço, mantém num patamar mais alto de preço, tá? Então, a gente percebe que o mercado está mais comprado nesta ação Gerdau do que CSN e Uzi Minas, tá? Então, o que é importante eu enxergar? Um rompimento dessa congestão. Então, quando o mercado fica lateral, assim, quando ele fica lateral, eu tenho duas condutas. Se ele está, durante um tempo, fazendo essa movimentação, primeiramente, eu tento comprar aqui, ok? E tento vender no topo. Depois, eu tento comprar aqui e vender no topo. Ok? Mas, em algum momento, ele vai se decidir para onde vai. A gente não sabe para que lado vai romper. Se ele vai romper para baixo, dar uma pancada para baixo e romper essa congestão para baixo, ou ele vai romper para cima, tá? Então, nesse momento, nesse gráfico semanal, olha essa barra da Gerdau. Ele está ultrapassando, vou tirar aqui, para a gente olhar melhor. Esses topos aqui, tá? Esses topos aqui, ó, dessa congestão, esse topo e esse topo. Existe um topo aqui, tá? Um pouco acima. Esse topo, ele é um topo mais fraco. Por quê? Porque ele foi testado apenas uma vez, tá? Então, eu boto uma zona pontilhada. Ele pode segurar? Claro que pode. Mas ele já é um topo muito mais fraco do que estes topos aqui, que estão aqui dentro, ok? Então, essa movimentação aqui está começando e iniciando um rompimento, tá? E se a gente engatar uma tendência de alta, tá? A gente tem um espaço importante para caminhar, tá? Porque eu tenho um movimento aqui, ó, de mastro no longo prazo, tá? Eu vou até colocar o gráfico mensal agora, ó. O gráfico mensal, eu vejo já um movimento mais fluido, mais fácil de analisar, e eu tenho uma bandeira e eu posso realizar agora esse movimento, ó, lá para cima.
ok? Então, atenção, né, nessas escolhas de ações que você deve fazer. Então, eu quero comprar uma ação do setor de siderurgia. Veja o que o preço está fazendo, o seu histórico, e analise em qual das empresas eu vou comprar a determinada ação. Tá? E outra coisa, dentro do mercado financeiro, dentro da análise gráfica, ela te ajuda a melhorar a sua probabilidade de acerto. Mas não temos 100% de certeza se realmente isso vai acontecer. O que a gente percebe dentro da análise gráfica que aumenta muito a chance de eu acertar o próximo movimento, né? Que é a minha previsão que eu tenho que fazer. Eu analiso os dados históricos, eu vejo o que ela está fazendo nesse momento e qual é a previsão. Minha previsão da Gerdau é essa aqui. É um movimento de alta. Vai acontecer? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia se realmente vai acontecer. Mas que a probabilidade está a meu favor, isso está. Então, é aí que a gente tem que entender como funciona o mercado. Não existem certezas. Se tivesse certeza, o que eu ia fazer? Eu ia pegar minha casa aqui, ia vender e botar tudo aqui e acabou. E aí esperar, sei lá, ter 100%, 200%, 500% de lucro. Tá? Mas ninguém tem certeza. Até porque, no mercado financeiro, para quem entende um pouco mais, a gente sabe que tem movimentos falsos, ok? Então, por exemplo, temos aqui um movimento que ele está iniciando um rompimento dessa congestão. Se o mercado der uma porrada para baixo e mudar de direção e jogar o preço para baixo, pessoal, é o que eu falei para vocês. A gente tem que mudar de opinião rapidamente. Rapidamente, ok? Então, eu não utilizo o gráfico diário, tá? Eu utilizo o semanal e o mensal, e a partir dos movimentos do gráfico semanal e do mensal, eu tomo minhas decisões, ok? Mas que ele pode falhar o rompimento? Claro que pode. E aí eu tenho que fazer o quê? Mudar de ideia. É isso que vai me fazer vencedor no longo prazo. E se eu coloquei como previsão que a Gerdau vai fazer esse movimento aqui, e eu me apegar a ele, e aí quando acontecer uma barra desse jeito aqui, jogando o preço lá para baixo, contra essa barra verde, e eu não levar isso a sério, eu estou correndo o risco de perder muita grana, tá? Muita grana, porque eu simplesmente eu quis ignorar um sinal que o mercado está me dando, ok? Então é assim que funciona a análise gráfica. Espero que tenha ajudado vocês novamente a entender, para analisar ação por ação, no longo prazo, tentar buscar valorizações no longo prazo, não no curto prazo. Para você fazer isso, você precisa fazer essa análise de dados para trás, histórico, no momento presente e realizar uma previsão. E essa previsão ela tem que se concretizar. Tá? Se você entende de análise gráfica, de tendência, de teoria de Dow, você tem que entender como é o movimento de alta do mercado, ok? Então, mais uma vez, espero ter ajudado vocês aqui. Fico por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. E antes disso, me ajude, né? Me ajude aí. Dê um like nesse vídeo aí. Compartilhe aí com seus amigos, com sua vizinhança e etc., com seus familiares, ok? E deixe o seu like aí no vídeo que vai ajudar a gente aqui também, ok? Fico por aqui e forte abraço!